Carol, podemos começar de novo, porque o horário tá bom, só. Fica à vontade. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui com o programa Jornada Feliz. Estamos no finalzinho do nosso programa, né, gente? Mas agora a gente tem aquele momento leve, muito light, né? Que é o momento da palavra. E hoje, como eu falei pra vocês, eu quero falar sobre a bênção de 1000 gerações, né? Porque hoje a gente falou aqui um pouco da questão da bagagem que as pessoas às vezes carregam dos seus antepassados, foi um pouco de maldição hereditária também. E existem muitas pessoas por aí que às vezes, por exemplo, pega essa história da questão da maldição, porque a gente tem que ser realista, né, gente? E às vezes usa isso para amedrontar as pessoas. Mas tem aquelas pessoas também sinceras, verdadeiras, que trabalham aquilo ali na palavra de Deus, orientando e aconselhando. E é muito importante a gente entender à luz da palavra de Deus como a graça de Deus ela vê essa questão sobre a nossa vida, né? Então eu quero deixar para vocês uma passagem que ela tá lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 ao 28, né, que fala sobre uma reversão da falta de bênçãos que a Bíblia chama de maldição. Então, ou seja, uma reversão do processo de maldição para que a pessoa ela venha se tornar abençoada, que as bênçãos venham alcançá-la. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 e 28, a palavra de Deus nos fala assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então aqui nós vemos uma passagem que o Senhor ele havia estabelecido para o povo de Israel, o Senhor ele havia falado com Moisés os mandamentos, ele havia estabelecido os princípios. Então quando a gente fala, por exemplo, de maldição, a maldição é que é um mal em ação na vida da pessoa, né? É muitas vezes a consequência do pecado, a consequência do erro. E o que acontece? Muitas vezes ela vem da quebra de princípios. Então quando há quebra de princípios, é como se uma porta ela fosse aberta para que a maldição ela venha entrar na vida da pessoa, para que o mal ele venha agir de alguma forma e trazer lá as suas consequências, né? Então toda pessoa que vive debaixo da bênção de Deus é aquela pessoa que cumpre os mandamentos do Senhor, porque a bênção ela é condicionada à obediência, né? A bênção ela é condicionada aos princípios da palavra de Deus, né? Então é muito simples. E quando a maldição ela chega na vida de uma pessoa, muitas vezes vem da quebra desses princípios, né? Então a pessoa quer se desviar ali daquelas verdades, então vem a desobediência e abre ali uma porta. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, a palavra de Deus também nos fala assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Gente, olha que maravilha! Nossa, essa palavra maravilhosa! Como nosso Deus, ele é misericordioso. Gente, como ele é bom. Olha só o que a palavra de Deus está nos falando, que a bênção do Senhor, quando ela visita até 1000 gerações. Você tem noção disso? Né? A gente fala às vezes em 4 gerações, você fala de filho, de neto, de bisneto, tataraneto. A palavra de Deus fala que a bênção de Deus, quando ela vem, ela alcança até 1000 gerações da sua casa. Né? Tem pessoas que às vezes você nem vai conhecer, vão ser as novas gerações que vão vir lá na frente, mas por causa de uma atitude sua, de buscar a presença de Deus para sua vida, elas vão ser alcançadas com a bênção do Senhor. Então quando você está na presença de Deus, na realidade você está programando a bênção do Senhor até 1000 gerações da sua descendência. Por isso, gente, que é importante buscar a presença de Deus, né? É possível que, por exemplo, você como pai ou você como mãe, que é alguém que está fiel ao Senhor, né? Que quer cumprir realmente a palavra de Deus, que quer agir de uma forma correta, de ser luz nesse mundo, transmita bênçãos para suas próximas gerações. É isso mesmo, né? Mas o que eu queria te mostrar, na verdade, é que também é possível uma família, né, ela passar a maldição de geração em geração. E assim como nós podemos passar a bênção para as nossas gerações futuras, é possível que uma pessoa ela tenha também uma maldição para os seus descendentes. No livro de Êxodo, no capítulo de número 20, versos 5 e 6, olha o que a palavra de Deus nos fala: não as adorarás, nem lhe darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia
até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, qual é geralmente o período de visitação de uma maldição? De acordo com o que a palavra de Deus fala, até 4 gerações de uma família, né? E a bênção ela vai até 1000 gerações. Gente, Deus é maravilhoso demais. Então, mais uma vez que a pessoa, né, se ela teve uma maldição na sua família, que foi passando, né, aqueles padrões foram se repetindo durante muito tempo, na sua vida, anos e anos. Se essa pessoa ela se converte, olha só, quando a pessoa ela se converte, né, e quando você confessa ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, espiritualmente, preste muita atenção nisso, aquela maldição, ela não pode mais te afetar, ou seja, não há nenhuma condenação. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então, por que, pastora, que há pessoas que às vezes é assim, já que eu conheci Jesus, tudo é novo na minha vida, né? Há um novo poder, um novo governo sobre a minha vida, aquela maldição não pode mais atuar na minha vida, aquele mal. Por que há pessoas que às vezes, por exemplo, ela está na igreja e ainda assim são afetadas por aquilo que ocorreu nas suas famílias, né? Pessoas que, por exemplo, ainda não conseguiram reverter esse processo, ainda não batalharam contra a situação, né? E em função disso, há muitas pessoas em Cristo, às vezes, vivendo uma vida cheia de problemas, e foram problemas herdados da família. Nós sabemos agora, à luz da Bíblia, que a causa, às vezes, está na família, sim, né? Há problemas que a causa vem realmente de coisas que aconteceram que você nem sabe, mas que trouxe um peso para a sua vida. E a criança, ela será na vida adulta aquilo que ela recebeu dos seus pais, os ensinamentos, o exemplo, o comportamento. Hoje, há muitos adultos, né, que às vezes carregam dentro de si, por exemplo, a violência, às vezes carregam dentro de si amedrontamentos, né, iniquidades, pecados que receberam dos seus pais e que foram, na verdade, se transformando em problemas, porque virou uma bola de neve. Às vezes você nem sabe por quê, você fala, por que isso acontece comigo? É um padrão de repetição, né? Então tem famílias que às vezes o problema é vícios, tem famílias que às vezes o problema são pessoas depressivas. Então quantas pessoas são depressivas hoje? Porque a mãe era deprimida e o pai também era deprimido, né? Quantas pessoas se sentem às vezes, por exemplo, atraídos por homens, né, por mulheres violentos, às vezes, por exemplo, pessoas alcoólatras, ou às vezes dependentes químicos, ou às vezes pessoa que é neurótica, porque alguém bem próximo da sua família era assim. Gente, então são coisas do inconsciente, mas são coisas também do mundo espiritual, né? E quantas pessoas, às vezes, acabam também desenvolvendo a doença que o avô teve, que a avó teve, né? A medicina, como nós falamos aqui, ela reconhece isso, né? A primeira coisa que você vai no médico, quando você vai, por exemplo, fazer um check-up, né, o médico sabe essa história, o que ele pergunta? Ele pergunta para você da tendência, se sua mãe, se o seu pai teve algum histórico de doença, porque sabe que aquilo pode vir a acontecer. Então nós precisamos aprender o quê? Com a palavra de Deus, a cancelar isso tudo, né? A reverter isso tudo. É possível que a bênção ela alcance a sua vida, que ela vá até 1000 gerações e que a maldição ela seja quebrada. O apóstolo Pedro, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, ele fala assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então muitas pessoas tiveram dos seus pais o quê? Um legado, que receberam, uma herança, que receberam mesmo sem querer. Mas você nasceu, você recebeu aquela herança. E qual foi esse legado? Às vezes é um legado de problemas mentais, um legado de problemas emocionais que você percebe que há na sua família, um legado de problemas financeiros. E há pessoas que nunca saem daquela rotina, né? De falta, crise, problema, e são sempre os mesmos problemas acontecendo na rotina do dia a dia. Então, apesar de serem fiéis a Deus, às vezes a pessoa não sabe como reagir contra isso, né? E eu quero dizer para você hoje nessa tarde, a palavra especial que eu quero trazer para você é que é tempo de você reverter todo esse processo. É tempo de você correr atrás. É tempo de você não aceitar mais nenhuma maldição, nenhum mal, nenhuma herança
maldita e indesejável na sua vida. É tempo de você viver a bênção. É tempo de você viver as bênçãos a qual você tem direito, né? E quando nós falamos de reverter, eu estou falando de você reverter para viver, né? Estou referindo de você reverter esse processo na sua área física, na sua área emocional, espiritual, financeira. Por quê? Porque quando Jesus ele morreu na cruz, ele morreu para que nós fôssemos salvos, mas ele morreu também para trazer o reino para essa terra. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. É você ter paz, é você ter harmonia dentro da sua casa, é você viver as bênçãos de Deus dentro da sua casa. Então tem muitas pessoas, né, que infelizmente têm Cristo no coração, louvam a Deus, mas são afetados por uma herança que receberam de alguém da sua família. Espiritualmente, talvez as pessoas olham, né, estão perfeitas, mas em termos emocionais, né, é um caso que às vezes a pessoa está infeliz, deprimida e ali está sempre chorando. E isso é uma herança que precisa ser revertida para que você hoje comece já a viver o processo da bênção de Deus na sua vida. E em Provérbios 26, 2, olha o que a palavra de Deus nos fala mais sobre esse assunto. A palavra de Deus fala assim: como um pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, ela não se cumpre. O que a palavra de Deus está querendo dizer? Que a maldição, ela sempre tem uma causa. Ou seja, sempre tem um porquê. Por quê? Porque quando nós conhecemos a causa, né, nós podemos quebrá-la e revertê-la. É por isso que eu trouxe aqui a doutora Carolina para falar a respeito de constelação familiar. Né? As pessoas precisam entender aonde está a origem daquele problema que está vivenciando. Né? Por quê? Para você saber combater isso. E olha, não adianta somente conhecer, mas é preciso você fazer um pacto da graça de Deus na sua vida. É preciso você aceitar a nova aliança em Cristo. Você tem que fazer uma aliança com Deus. É preciso conhecer a origem da maldição, mas você precisa fazer uma aliança com Deus para que a bênção de Cristo possa operar na sua vida. Né? Então, nós sabemos por quê? Porque a palavra de Deus fala que Jesus, lá em Isaías, ele se fez maldito por nós. Ele era bendito, mas ele se fez maldito. Ele carregou os nossos pecados, ele carregou os nossos erros para que hoje nós tivéssemos acesso à bênção de Deus. Então você precisa saber quem você é espiritualmente, né? Mais importante, você precisa saber quem você é como homem, como mulher. E eu quero dizer para você, você é filho de Deus, então você pode reagir, você pode contra-atacar, você pode quebrar, você pode fazer a diferença na sua família, na sua casa, não aceitar mais a maldição da sua vida, mas ser aquele que vai levar a bênção de Deus e que vai se estender até 1000 gerações. Porque olha só, se a maldição dura até 4 gerações, a bênção de Deus vai até 1000 gerações. Em Números 23, 8, a palavra de Deus também nos fala assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então, se Deus ele não nos amaldiçoou, como nós vamos aceitar a maldição? Né? A maldição ela é uma herança, coisa que veio lá atrás para nós. E eu quero declarar hoje que a sua família é forte. Eu quero declarar que você é forte, que você é poderosa em Cristo Jesus e que não há mais na sua família dependência do álcool, dependência da droga, não há mais sofrimento, mas a bênção ela vai vir na sua casa, vai vir na sua família, nos seus negócios, no seu dinheiro. Se você crê, né, dá uma curtida aí e fala: eu recebo em nome de Jesus. Amém, queridos? Você vai ter a bênção do Senhor para você viver melhor com a sua família, né? Para você entender essas verdades que a palavra de Deus traz a seu respeito. Aqueles que creem no Senhor Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você pode lutar, né, para quebrar esse mal, para viver uma nova história em Cristo Jesus, o autor de toda boa dádiva, que é Deus, o autor de toda bênção, pelo qual nós fomos criados por Ele. Ele quer que você venha desfrutar, que você venha ter uma vida em abundância, onde as suas necessidades elas são supridas, né, e onde você vem experimentar tudo aquilo que é bom. Porque olha só, quando Deus criou o mundo, né? A palavra de Deus fala lá em Gênesis que Ele criou céus, terra, animais, né? Árvores, plantas, e Deus viu que aquilo era bom. É isso que Deus quer para os seus filhos. Então, que o Senhor ele venha colocar hoje no seu coração esse desejo. O desejo de prosperar, de viver bem, de não aceitar mais as doenças, de não aceitar mais a pobreza na tua vida, de não aceitar a escassez, de não aceitar as privações. E saber que se você carrega um legado, uma herança, que você não procurou por ela, mas tem sofrido ao longo dos anos, hoje, se você fizer uma aliança com Deus, Cristo entra na sua história, através da sua confissão, através do seu propósito que você fizer com Deus, Deus vai mudar a tua história. Porque é a palavra de Deus que fala. Em Cristo Jesus, somos novas criaturas.
Amém, gente? Então, né, deixei essa palavra aí para vocês, nosso horário já está estendido, falando a respeito da bênção de 1000 gerações. Um grande abraço para todos os nossos internautas, ó, Elisângela, João Carlos. Gente, um grande abraço para vocês. Hoje nós estamos em festividade na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, comemorando 9 anos, a partir das 19h30, na Avenida Teresina 479, bairro Brasil, você é nosso convidado. Beijo, Berlândia. Até a próxima, gente.